Depois do fracasso colossal da comitiva de senadores brasileiros que foram aos Estados Unidos para tentar negociar com o Trump e não foram nem sequer recebidos por ninguém, Andréa Sagui surta ao perceber que as exigências do Trump não são só econômicas, e sim políticas. Ele quer o fim da perseguição de Bolsonaro, de sua família e de seus apoiadores. Quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Mundo afora, Dois, eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E três, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa, porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Pois é, quanto tempo Lula passou atacando o Donald Trump? Agora ele acha que alguém ligado à Casa Branca vai querer negociar com o Brasil? Nem recebidos os senadores foram. Mas só agora esses militontos perceberam que o Bolsonaro é a chave para o Brasil sair dessa crise. O tarifaço é sim político, assim como a prisão de Bolsonaro e seus apoiadores também é política. Mas como o STF está dobrando a aposta, eles falam que o Brasil não tem condições de atender essas condições. Na verdade, tem sim. O império de Xande Nildo é que não quer, já que o ego deles fala mais alto do que o bom senso. E falando do regime de Xandinho, ele aproveitou essa deixa para mandar um recado através da sua porta-voz, dizendo que se o Congresso não caçar Eduardo Bolsonaro, eles terão que legislar e fazer isso eles mesmos, como se eles já não estivessem fazendo isso o tempo todo. Conversei com integrantes do Supremo que têm acompanhado com atenção os desdobramentos das ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e a falta da reação de integrantes da Câmara. Tem integrantes da oposição, o Valdo vai trazer daqui a pouquinho aqui para a gente, pedindo a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês como isso é um longo caminho, ou como diria Caetano, it's a long way, Dapi, porque é praticamente impossível você esperar alguma coisa de deputados neste momento envolvendo Eduardo Bolsonaro no trâmite rápido, né? Eles vão levar o tempo deles, eles têm o tempo deles para decidir esse tipo de questão. Então, o que estão esperando integrantes do Supremo? Ou que a PGR faça o pedido, e aí, por exemplo, até fui consultar para entender do ponto de vista jurídico, a mesa diretora da Câmara, ela pode declarar um afastamento do Eduardo Bolsonaro, porque uma decisão administrativa por exemplo, faltas. Como é que um deputado está no exercício do cargo nos Estados Unidos fazendo o quê? Se não está em missão oficial, se não tem licença, está fazendo o quê? Foi eleito por São Paulo, está nos Estados Unidos atuando como no seu mandato? Ou dois, pode ser uma decisão, aí sim, jurídica, né, vinda do Supremo. Você pode ter um pedido da PGR também para um afastamento de uma espécie de medida cautelar. Então, esses dois cenários estão sendo analisados, discutidos e debatidos ali nos bastidores do Supremo e também da Câmara. Fui procurar aliados de Hugo Mota para entender qual vai ser a postura de Hugo Mota. Hugo Mota, que foi citado nominalmente por Eduardo Bolsonaro no final da semana passada, que disse, o Mota e o Alcolumbre, presidente do Senado, podem ser alvos de sanções dos Estados Unidos. Nenhum dos dois respondeu, a gente procurou as assessorias. E agora a gente vai esperar para ver qual vai ser a postura de Hugo Mota. Os aliados dele me dizem que o Eduardo Bolsonaro vai ter o mesmo tratamento de outros deputados. Então, o que significa? O rito normal, que pode demorar. Mas, repito aqui, integrantes da Corte estão esperando, se a Câmara não resolver, isso deve vir por uma medida ali jurídica, pode vir por uma medida jurídica, uma medida nesse âmbito da Procuradoria, que a gente não sabe ainda o que fazer. Saúde de novo, Guedinho. Alergia. O Congresso
já virou uma piada há muito tempo. E agora, até mesmo se eles quiserem pautar o impeachment de qualquer ministro do STF, eles não conseguirão. Mas por incrível que pareça, parece que não é só os militantes da Alô News que estão acordando para o tamanho da crise que o Brasil está enfrentando. O Satanás de 9 dedos também parece estar se dando conta do tamanho do problema que ele se meteu. E agora ele fala até em negociar com o Trump. Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Tenho dito o seguinte, com muita tranquilidade, o Brasil quer negociar, nós não temos contencioso com ninguém. O Brasil não tem, o último contencioso nosso foi a Guerra do Paraguai. Meu Deus, agora que ele percebeu que o tarifaço vem, ele começa a mudar seu discurso. O mundo inteiro tentou negociar com os Estados Unidos e muitos conseguiram. Um exemplo disso são nossos irmãos argentinos, que estão numa relação tão boa com os Estados Unidos que o Milei está até tentando negociar a entrada de argentinos sem visto nos Estados Unidos. Mas enquanto isso, no Brasil, a Suprema Corte tem seus vistos cassados e estão praticamente proibidos de pisar na terra do tio Sam. Isso sem falar da Lei Magnitsky. Perceberam que o desgoverno do presidente Luiz Bebasso Lula da Silva está sempre indo na contramão do mundo? Mas agora, aos 45 do segundo tempo, foi que o Satanás percebeu que o Brasil está praticamente isolado nesta briga, é que ele fala em negociar com o Donald Trump.